Sr. Estado, muito obrigado por ter aceito este convite, desta entrevista para o Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental, num ano em que comemoramos o meio caminho, entre aspas, o midpoint, da implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, e Portugal, pela segunda vez, apresenta o seu relatório voluntário nacional em julho próximo, em Nova Iorque. Eu começava por lhe perguntar o que é que pode já adiantar relativamente a este relatório e se há alguma conclusão relativamente aos resultados que já foram reportados até 2019 que gostaria de destacar. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar. Hum, Este relatório é um relatório que vai apresentar profundas diferenças face ao primeiro relatório voluntário nacional que o país apresentou. Esse relatório, à época, ainda um relatório muito inicial no percurso que levávamos desde a adoção em 2015 da agenda e a sua entrada em vigor em 2016, e foi visto como um relatório fundamentalmente centrado na ação dos governos centrais, do governo central e do âmbito das políticas públicas. E o relatório que nós agora pretendemos apresentar partiu da vontade de ter uma dupla abordagem, ao mesmo tempo, de todas as camadas do governo, nacional, regional e local, e de toda a sociedade, trazendo os contributos de todos os atores relevantes para a implementação da agenda à elaboração do relatório. E por isso criámos um modelo institucional que permitisse, de forma permanente, chamar a um órgão de monitorização e de acompanhamento os representantes destes atores, portanto, os governos, desde logo o Governo da República, os governos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, representantes dos municípios e das freguesias, representantes do Conselho Económico e Social e personalidades de reconhecido mérito na área do desenvolvimento sustentável, que os chamados membros permanentes cooptaram para eles se juntarem nesta tarefa. E isso permitiu lançar mão de uma metodologia que trouxe para o processo todos os intervenientes relevantes. E, portanto, este já não vai ser apenas um relatório do governo português, é verdadeiramente um relatório nacional, que expressa o empenhamento de todos os atores públicos e privados no caminho da Agenda 2030. E aquilo que nós podemos constatar, em primeiro lugar, é que 62% das metas estão a evoluir no sentido desejado, não obstante os impactos quer da pandemia da Covid-19, quer mais recentemente da invasão da Ucrânia pela Rússia, e apenas 11%, mas ainda 11%, estão a dirigir-se num sentido contrário àquele que era o desejado, e infelizmente têm objetivos que continuam a ser centrais para Portugal. Mas, acima de tudo, conseguimos um levantamento de informação muito mais alargado, uma vez que os indicadores que o Instituto Nacional de Estatística está a monitorizar para esta edição do relatório são bastante mais, já tendo uma cobertura praticamente em torno dos 70% de indicadores e de metas. E, portanto, representa uma realidade muito mais sólida, sem prejuízo de termos aprendido que alguns dos indicadores precisam de algum trabalho para melhor expressar verdadeiramente aquilo que é a situação do país face às metas e àquilo que elas representam num país como o nosso, integrado no bloco regional que integramos, a União Europeia, e com as características que temos. E, portanto, acima de tudo, aquilo que este relatório tem de mais robusto é precisamente responder às limitações do relatório anterior e ter a ambição de o superar largamente. E eu isso creio que é um objetivo conseguido. E, por outro lado, na verdade, o relatório foi utilizado muito para lá do que nele se esgota, isto é, usámo-lo como catalisador deste novo modelo de acompanhamento e de monitorização da implementação da agenda, deixando passos para o futuro, lições aprendidas e, acima de tudo, um manancial de informação com que vamos poder conduzir a segunda metade do ciclo. E essa, eu acho que é a grande conquista deste relatório. Em relação a esses passos para o futuro que mencionava, há alterações em relação às prioridades do governo de Portugal no que toca à implementação dos ODS. Eu recordo-me que na altura do primeiro relatório havia alguns ODS prioritários, que eram considerados prioritários no que toca à implementação de políticas públicas. É expectável que haja novos ODS que passem a ser também prioritários?
Não exatamente. Há uma ligeira diferença de abordagem. Nós não deixamos de considerar prioritários aqueles que em 2017 afirmámos como tal, mas constatamos que, como referencial de políticas, a Agenda 2030 tem características únicas, isto é, não só é altamente abrangente, como está construída assumindo quer as interligações entre os diferentes objetivos, quer, acima de tudo, os trade-offs entre eles e alguns co-benefícios. E, portanto, apresentamos um relatório enunciando os progressos em todos os objetivos, porque, na verdade, alguns são sinérgicos entre si, outros são conflituantes, mas a agenda, do nosso ponto de vista, só faz sentido como um todo. Não obstante, podermos apontar aqui e ali algumas apostas que o multilateralismo internacional não permitiu consagrar ainda neste referencial e que o Portugal não perdeu a ambição que possam vir a ser noutras fases da nossa vida coletiva consideradas. Mas deixaremos de apresentar os objetivos como mais prioritários uns que outros e faremos uma análise global. Isto, a nosso ver, permite uma leitura mais adequada da natureza da agenda. Mas aquilo que nós conseguimos verificar é que, em alguns desafios, em alguns dos objetivos prioritários, progredimos bem e temos até, devo dizer, algum orgulho dos passos que demos e dos resultados que alcançamos, mas há outros onde enfrentamos graves desafios e por isso também é que eram prioritários, não é? Porque permitiam responder àquilo que eram necessidades ainda de desenvolvimento do país. Mas, acima de tudo, aquilo que constatamos é que a agenda deve ser acompanhada como um todo, sem deixarmos a descoberto alguns dos objetivos que possam não estar mais no topo da agenda nacional, mas que não podem deixar de ser também considerados, porque a responsabilidade que temos não é com 2, 3, 4 ou 5 objetivos, é com os 17. E, portanto, devemos continuar a olhar a nosso ver, dessa maneira para o conjunto da agenda. Falou que este relatório tem uma nova metodologia, será mais completo. A Agenda 2030 é uma agenda de todos, para que seja bem sucedida. Também a sociedade civil tem um papel fundamental. Eu pergunto-lhe como tem sido, na sua opinião, o contributo da sociedade civil portuguesa para o sucesso da agenda e como tem sido a cooperação e a colaboração do governo com a sociedade civil para a sua implementação. Se me permite, eu faria uma leitura até histórica dessa dimensão. Eu estou convencido que setores mais dinâmicos da sociedade civil chegaram à importância da agenda bem antes do setor público. Todavia, a partir do momento em que o setor público finalmente se apropriou da sua responsabilidade na implementação da agenda, e isso aconteceu em todas as camadas e devo dizer com muito maior intensidade no poder local, até do que no Poder Central, e essa é uma das forças do relatório que Portugal vai apresentar, é o trabalho dos municípios e das freguesias, mas em particular dos municípios, com a plataforma ODS local e com outras iniciativas de grande folgo, como a criação de uma secção da ODS na Associação Nacional de Municípios Portugueses, que já tem perto de 90 municípios participantes e com quem trabalhámos durante a elaboração do relatório. Mas o que é certo é que isso depois colocou em evidência que a forma como a sociedade civil aborda a sua participação e o seu dever de contribuir para a implementação da agenda é relativamente assimétrico. Nas empresas, constatamos que setores mais dinâmicos continuam a acompanhar aquilo que foi a dinâmica inicial, mas que, fora do contexto das grandes empresas e muito em particular das multinacionais, ainda não está incorporado nas estratégias do setor empresarial, muito em particular nas pequenas e médias empresas, a importância da sustentabilidade da Agenda 2030 em particular. O que, num tecido económico como o português, particularmente caracterizado por pequenas e médias empresas, isso significa ainda um desafio importante para a segunda metade do ciclo. Na academia, notamos que os currículos académicos já estão impregnados dos contributos da Agenda 2030, mas a governança das próprias instituições de ensino superior, por exemplo, só agora mais recentemente é que começou a incorporar preocupações de sustentabilidade, sem prejuízo de algumas universidades que foram pioneiras nesses domínios, com iniciativas de grande relevância. Mas percebemos que existem vários ritmos na sociedade civil de implementação
o setor das organizações não governamentais, e muito bem, incita o governo a fazer mais, incita o setor público a fazer mais, e eu acho que um dos desafios, uma das lições aprendidas é de que modo é que nós construímos ferramentas permanentes de envolvimento das partes interessadas relevantes, de modo a gerar maior capacitação e apropriação da Agenda 2030 sobre todos os agentes públicos e privados que têm responsabilidade na sua implementação. Estou convencido que no setor público a dinâmica é crescente e já muito decisiva e que esse elan não se vai perder, muito pelo contrário, este novo modelo de governação até o potencia. No setor privado temos que trabalhar num modo de envolvimento permanente, porque o risco que corremos aqui é que aqueles que foram mais dinâmicos no início sintam agora que há uma invasão dos poderes públicos do espaço que anteriormente ocupavam só por si e que os demais não se sintam devidamente envolvidos e que isso acabe por atrasar o ritmo de implementação da agenda no nosso país, porque a agenda não é um problema de governos, é um problema de todas as camadas do governo e de toda a sociedade, e é essa dupla dimensão que nós temos que conseguir transformar num modo de trabalho permanente. Exatamente, e enfim, as próprias Nações Unidas reconhecem, o próprio secretário-geral reconhece que o ritmo de implementação da agenda e dos respectivos ODS não está a ter lugar ao ritmo que seria desejável, até a ONU criou uma iniciativa que se chama Década da Ação, numa tentativa de acelerar esta implementação. Claro que a pandemia e, enfim, o conflito que assola agora a Europa não ajudam. Eu pergunto-lhe de que forma, e se neste relatório Portugal explica ou adianta, de que forma pretende acelerar esta implementação para garantir o cumprimento maior possível das metas até 2030? As dimensões do relatório nessa medida apontam alguns caminhos e centram naquilo que são os nossos planos para a segunda metade deste ano. Nós temos a responsabilidade de construir um roteiro nacional para o desenvolvimento sustentável até ao final do ano. Esse será verdadeiramente o mapa das estradas em que apontaremos caminhos concretos de atuação no sentido de aceleração do cumprimento da agenda e que ajudarão a construir as metas intermédias com que o país se comprometerá na Cimeira da Sustentabilidade em setembro próximo, ao nível de chefes de Estado e do Governo à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. E, portanto, estamos-nos a preparar para, não no relatório, mas após o relatório, ter um documento de estratégia e de aceleração da agenda, até de revisão também de alguns indicadores e de adaptação de alguns indicadores a uma monitorização mais adequada, mais fina e mais permanente da evolução da implementação de políticas públicas, mas também do impacto daquilo que são as estratégias do setor privado no sentido de acelerar a agenda. E vamos continuar a fazê-lo anualmente, no quadro da Cimeira do Futuro, no quadro depois da Cimeira Social Mundial, respectivamente em 2024 e em 2025, e, portanto, vamos ter um caminho plurianual de atuação e momentos próprios de apresentação no quadro do Sistema das Nações Unidas dos nossos progressos. Mas a grande peça não será, nesse domínio, o relatório, pelo contrário, será o roteiro que prepararemos mais no fim do ano e que estimamos poder levantar um bocadinho do véu no Dia Nacional da Sustentabilidade, que o Governo aprovou muito recentemente e que será o dia 25 de setembro, que foi o dia em que a Agenda 2030 foi aprovada, foi adotada nas Nações Unidas e que decidimos, até por recomendação da Assembleia da República, que devia passar a ser o Dia Nacional da Sustentabilidade e em que nos concentramos em anualmente dar nota dos marcos de desenvolvimento que temos estado a implementar. E para terminar, perguntava-lhe, aliás, como explicou, há muito trabalho ainda pela frente. Pergunto-lhe de que forma é que o Governo se organizou para melhor coordenar entre si, entre os vários ministérios, os vários níveis de administração, enfim, a implementação e a monitorização da implementação desta agenda. Ora bem, um dos riscos que nós diagnosticávamos para efeitos de nutrição da agenda era de que um dos três pilares do desenvolvimento sustentável pudesse ter a tentação de sobrepujar outro dos pilares e, portanto, que o desenvolvimento ambiental pudesse querer ter mais relevância do que o desenvolvimento social, que o desenvolvimento social pudesse querer ter mais relevância que o desenvolvimento económico e, portanto, procurou encontrar-se uma área governativa
e a escolha recaiu sobre a nossa, que pudesse ter equidistância relativamente aos 3 pilares do desenvolvimento e que pudesse olhar de forma transversal para os 3 com igual importância. E então entendeu-se que, em linha com uma política que já é de concentração de algumas responsabilidades de planeamento nos chamados centros do governo, que a presença do Conselho de Ministros era, ao nível interno, a área governativa que podia assumir essa posição. E, portanto, sem prejuízo das competências da área governativa dos negócios estrangeiros na vertente externa e na vertente da cooperação da agenda, que são vertentes decisivas, do ponto de vista interno, as responsabilidades foram atribuídas à presença do Conselho de Ministros e é por isso que estamos os dois aqui a conversar, ou pelo menos porque eu estou aqui nesta conversa consigo. Ao mesmo tempo, beneficiámos da circunstância de ter sido recentemente criado um Centro de Competências de Planeamento, Perspectiva e Avaliação de Políticas Públicas, o PLANAP. O PLANAP visa dotar a administração pública portuguesa de capacidades nestes domínios. E este relatório é um dos mais acabados produtos do sucesso dessa política, dessa implementação. Foi o PLANAP que tecnicamente coordenou a definição da metodologia, a elaboração do relatório e com o apoio logístico da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, naturalmente, e com o envolvimento da Direção-Geral de Política Externa, do Instituto de Camões e do Instituto Nacional de Estatística, e estes serviços organizaram-se numa task force que fez um trabalho absolutamente extraordinário de acompanhamento permanente da elaboração do relatório. Ao nível da coordenação política, como eu dizia há pouco, foi criada a tal Comissão de Acompanhamento, que tem do Governo, a mim próprio, o Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, mas depois tem o representante da Associação Nacional dos Municípios, dos Portugueses, da Associação Nacional de Freguesias, dos governos das regiões autónomas do Açores e da Madeira, do Conselho Económico e Social e 3 personalidades com uma vida no domínio do desenvolvimento sustentável, o professor Filipe Duarte Santos, o professor João Ferrão e a arquiteta Helena Roseta, que nos têm apoiado com a sua experiência nestas tarefas e também nas responsabilidades relativas à elaboração do roteiro nacional para o próximo semestre. Isto permitiu que todos os atores relevantes estivessem representados e que, de alguma maneira, abrissem portas para os setores que representam. Cada um dos membros da Comissão de Acompanhamento funcionou como um anfitrião desta ação nos seus setores. Isso permitiu que nós tivéssemos um envolvimento das partes interessadas relevantes muito poderoso neste processo, desde logo um périplo nacional, que foi a todas as regiões, com a colaboração das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e dos governos das regiões autónomas e de alguns municípios visitados, em que fizemos assembleias participativas e visitámos boas práticas e projetos com impacto na implementação da agenda. Mas também depois um ciclo relevante de audições formais na Assembleia da República, que se envolveu, desde logo, com um grande entusiasmo por parte do Presidente da Assembleia da República, mas também uma reunião de comissão no Conselho Económico e Social e uma reunião plenária da secção de ODS da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, cada um dos membros sentiu como sua responsabilidade criar espaços de intervenção e de acesso aos setores que representavam, alargando a envolvência das partes interessadas neste processo. E, portanto, do meu ponto de vista, sem prejuízo, obviamente, se terem mantido as reuniões formais nos órgãos colegiais do Governo, a reunião do Estado de Estado e o próprio Conselho de Ministros discutiram, mais do que uma vez, o relatório. E assim, todas as áreas governativas, todas as áreas de intervenção puderam participar de uma maneira muito viva naquilo que vamos apresentar às Nações Unidas. Nos próximos dias o prazo está aí e vamos procurar cumpri-lo. E, portanto, isto permitiu agregar a forma como a agenda era acompanhada, independentemente do objetivo ser depois setorialmente tratado por cada uma das áreas governativas, permitiu dar uma leitura transversal a este processo. E do meu ponto de vista, sou suspeito para avaliar, mas daquilo que ao fim de 5 meses da criação deste modelo tenho capacidade de avaliar, foi um êxito. Foi um êxito até por comparação ao modo como o país estava organizado anteriormente. E, portanto, acho que temos que deixar para outros também essa avaliação e acho que a faremos depois do Fórum Político de Alto Nível, mas estou convencido que
o objetivo de usar o relatório como catalisador de uma nova forma do país se comprometer com a agenda. Esse objetivo, neste momento, já é muito evidente que há uma mudança muito significativa. Dou-lhe um exemplo simbólico. Portugal foi o primeiro país a apresentar as suas mensagens principais e durante vários dias fomos o único país que tinha as suas mensagens principais disponíveis no site das Nações Unidas. Isto pode ser apenas simbólico, mas é muito revelador do modo como nós nos empenhamos, como absorvemos o que eram as recomendações metodológicas e as boas práticas das Nações Unidas e conseguimos assegurar cumpri-las com um nível elevado de qualidade. E acho que isso também se refletirá no relatório, que se refletirá também com os compromissos de metas intermediárias que assumiremos na Cimeira de setembro e seguramente também no roteiro, que será depois o nosso guião e verdadeiramente o nosso mapa das estradas para implementar a agenda até 2030 e para lá disso, porque temos a expectativa que a Agenda 2030 suceda uma agenda igualmente poderosa do ponto de vista das políticas globais.